Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, 2 Coríntios capítulo 4, verso 5. Leremos até o verso 18. Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 5. E a palavra do Senhor diz assim: por que não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como servos por amor de Jesus? Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, ó Pai, na comunicação da Tua palavra. Ajuda-nos no entendimento da Tua palavra. Pai, nós acreditamos que o evangelho pregado produz fé. Nós acreditamos que a Tua palavra é um meio de graça. Que a Tua palavra, quando pregada e anunciada, torna-se um instrumento para levar cativos nossos corações a Ti. Então, Deus, não permita que homens como nós, sejamos tropeço para a comunicação da Sua palavra, mas que Cristo seja nitidamente anunciado e que nós sejamos todos cooptados, atraídos para o Senhor por meio de Jesus. Que Teu Espírito nos ajude nessa tarefa, tanto aquele que anuncia como aquele que escuta a Tua palavra. Que o Senhor esteja no controle das nossas vidas, que este momento esteja em Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o tema dessa pregação, dessa reflexão livre, nós interrompemos uma série sobre o profeta Malaquias, porque hoje é um evento especial da nossa comunidade de fé, e o tema dessa pregação é: o cristianismo é letal. O cristianismo é letal. Talvez você me pergunte, mas isso é um tema difícil de falar num culto de ações de graças de uma igreja. Costumeiramente, nós que trabalhamos pastoreando, apacentando o povo de Jesus, a gente que trabalha com igreja, a gente tem uma tentação de querer tornar a porta de entrada da igreja um pouco maior.
Mas Jesus sempre nos ensinou a lembrar de falarmos sempre do Evangelho, mesmo que isso comprometa um pouco a frequência da nossa igreja. Porque o nosso compromisso é com Jesus. O nosso compromisso é com Cristo e nem tanto com aquilo que os resultados podem provocar aos nossos olhos. A gente não pode abrir mão da nossa fidelidade a Jesus Cristo e à verdade evangélica, mesmo que isso custe a queda na frequência da nossa comunidade de fé. Então quero já anunciar aos navegantes que se você sobreviver a essa pregação, você é cristão. Isso é uma coisa boa. Isso significa que Jesus te capturou. Isso significa que Jesus te chamou para Ele. O cristianismo, meu irmão, é letal. A fé cristã, ela é letal. E nós vamos discutir e pensar um pouco sobre esse tema dessa manhã. Paulo está escrevendo a sua segunda carta à igreja de Corinto. Igreja complicada, muito complicada. Isso fica muito evidente na primeira carta que ele dirige a essa comunidade. A igreja que aparentemente era muito espiritual, igreja que era aparentemente muito fervorosa. As pessoas falavam em línguas, as pessoas profetizavam. Era uma igreja em que os dons do Espírito eram muito evidentes. Mas Paulo, ao mesmo tempo que dizia que essa era uma igreja de santos, muito fervorosos, Paulo insistia em chamar essa igreja de uma igreja carnal. E ele dizia, vós sois carnais. E ele insiste nessa exortação e nessa admoestação. Paulo é até muito duro na sua primeira carta. Duro ao ponto de ter que escrever uma segunda para tentar explicar por que ele foi tão duro na primeira. Dentre os problemas da igreja de Corinto, pessoal, existiam problemas, por exemplo, associados à própria reputação de Paulo diante daquela comunidade. Muita gente tinha dificuldade de aceitar o apostolado de Paulo. Muita gente tinha dificuldade de aceitar Paulo e reconhecer Paulo como um apóstolo legítimo. Eu imagino que um dos questionamentos levantados nessa época era justamente o fato de Paulo ser o único dos apóstolos que não andou com Jesus em termos pessoais. Claro, Paulo teve um encontro extraordinário com o Cristo ressurreto, a caminho de Damasco, mas dizer que Paulo era um discípulo que andou com Cristo era uma coisa inviável. Muita gente questionava a legitimidade ou a autenticidade apostólica de Paulo por esta razão. Claro, Paulo vivia o tempo inteiro, pelo menos na relação dele com a igreja de Corinto, Paulo tinha essa tensão de um povo que questionava a sua autenticidade como líder da igreja, mas ao mesmo tempo Paulo não podia cair na tentação de querer defender a sua reputação em si mesmo, de tentar encontrar mecanismos para tentar propagar diante daquela comunidade de fé a sua legitimidade apostólica. Paulo tinha que recorrer ao próprio Cristo como o defensor da sua apostolicidade. Que Cristo mesmo era aquele que autenticava a sua vocação. Isso não dependia de Paulo. Isso não dependia da sua competência, da sua persuasão, da sua capacidade de se autopromover diante daquela comunidade. Ao contrário, como nós acabamos de ler, Paulo coloca toda a sua identidade e tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele na pessoa de Jesus. Para ser um pouco mais preciso, Paulo resolve esse problema de autenticidade de uma forma muito simples. Ele simplesmente se esconde atrás de Cristo. E ele coloca Cristo em evidência, dizendo claramente que, olha, independente de quem eu sou, do que vocês acham que eu sou, eu quero dizer que aqui o que nós fazemos enquanto cristãos é deixar Cristo evidente. É tornar Cristo exibido perante as pessoas. Irmãos, o cristianismo é letal porque ele, em primeiro lugar, ele aniquila toda tentativa de autopromoção humana. O cristianismo é letal porque ele simplesmente aniquila qualquer tentativa de autoafirmação ou de produção de reputação humana. Paulo já começa esse texto da sua carta dizendo, porque nós não pregamos a nós mesmos. O cristianismo é letal porque ele não comporta o marketing pessoal. O cristianismo é letal porque ele não suporta, ele não contém a tentativa da gente construir uma identidade numa imagem pública. O cristianismo é letal porque ele não contém, ele não suporta e não tolera
A tentativa de a gente construir uma reputação a partir de uma performance religiosa, a partir de como a gente se demonstra para as pessoas. Ser cristão é, em uma grande medida, desistir de manter uma reputação pessoal. É saber que a sua reputação já foi detonada pelo Evangelho. O Evangelho não tolera qualquer tentativa de autodefesa, de autopreservação. Todas as vezes que nós somos desafiados pelo Evangelho, o Evangelho nos desafia a gente desistir de qualquer pretensão de construir a nossa vida a partir da nossa própria vontade e olhar para Cristo e tentar constituir a nossa identidade em quem Ele é, pelo que Ele fez. Por isso, em grande medida, o Evangelho é alguma coisa que não tem nada a ver com o que você faz. Mas o Evangelho tem tudo a ver com aquilo que Cristo fez. E é em Cristo que a nossa identidade vem sendo constituída. Por isso o apóstolo é claro. Então, quem nós pregamos? Quem é que nós anunciamos? Ele diz, anunciamos a Cristo Jesus. Mas observe, não é um anúncio qualquer. Muita gente ouve a gente aqui na igreja, a gente insiste nisso, lá no Labri o pessoal insiste nisso, lá no movimento mosaico a gente também tem falado muito sobre isso, sobre a necessidade de a gente retornar à noção de um cristianismo fundado na centralidade de Jesus, de uma fé evangélica fundada no Evangelho, e não em benefícios que Cristo pode te oferecer. Não no seu desempenho pessoal, no seu sucesso, no seu plano de carreira. Cristo não é um Papai Noel que está disponível para realizar os seus caprichos pessoais. E a vitalidade do Evangelho, ou da igreja evangélica, depende da afirmação da centralidade radical de Jesus. Qualquer tentativa de colocar Jesus à margem do processo e o homem no centro do processo implicaria no imediato comprometimento da fé evangélica. E nós insistimos nisso. E muita gente fala assim, mas Igor, no meu bairro tem um monte de igreja que fala de Jesus, eu vou conheço um monte de igreja que fala sobre Jesus, aquelas igrejas do meu bairro tem lá Jesus Cristo é o Senhor escrito na sua fachada, é óbvio que está todo mundo falando de Jesus, mas observe, Paulo está dizendo, nós não anunciamos a nós mesmos, mas proclamamos Jesus de uma maneira, existe uma maneira de pregar Jesus, preste atenção nas preposições no versículo, como que você prega Jesus? Como Senhor. Como Senhor. Afirmar Jesus Cristo como Senhor significa que nós renunciamos toda pretensão de senhorio, que nós não queremos arrogar para nós nenhum tipo de controle existencial. Dizer que Jesus Cristo é o Senhor significa que nós temos que chegar à conclusão radical de que a nossa autopromoção e aquela tentativa de controle da nossa vida acabou, nós perdemos para Jesus. É nesse sentido que a fé cristã é letal também. É letal porque o cristianismo não permite que nenhuma cabeça ocupe o lugar que só Cristo ocupa. É letal porque o cristianismo não permite nenhuma tentativa de autocontrole humano. Mas a gente se curva diante de um Cristo que é Senhor absoluto sobre todas as coisas. E afirmar que Jesus Cristo é o Senhor não é só letal em termos existenciais ou porque algum projeto que você achou que era legal para a sua vida está ameaçado. É letal porque cristãos morreram por causa dessa afirmação. E tem cristãos morrendo hoje, de forma concreta e objetiva, por causa dessa afirmação. Tem irmãos seus, nesse momento, morrendo, perdendo liberdade, por causa desse senhorio. A gente não prega Jesus de qualquer jeito. A fé cristã anuncia um Cristo que é Senhor. E se tem alguma coisa que nós podemos falar ao nosso respeito, é que a gente não passa de meros servos desse Senhor. E fazemos isso por quê? Verso 5, por amor de Jesus.
É claro que se você não conseguir dimensionar quem é Cristo, é claro que se você não conseguir dimensionar a verdade evangélica, o tamanho desse tesouro, é claro que você vai achar isso uma religião picareta, uma religião cansativa, exaustiva, legalista, moralista. Você vai achar um monte de problema no cristianismo. Mas essa pergunta está errada. A questão é que a gente precisa entender o que move os apóstolos, o que movia os apóstolos, o que moviam esses cristãos a sacrificar a sua própria existência, o seu conforto, a sua vida, os seus sonhos pessoais, por uma causa que aparentemente era tão abstrata. Aparentemente. O que torna o cristianismo tão letal, a ponto de cristãos como Bonhoeffer não hesitarem em ir para a forca por causa desse Cristo, e fazerem isso de forma muito pacífica. Um dos maiores escândalos dentro do Império Romano era a morte dos cristãos. Porque naquela ocasião, qualquer pessoa minimamente conhecedora da visão de mundo romana ou greco-romana tinha pavor da morte. O Império Romano conseguia administrar o seu poder justamente por causa da sua aparente soberania sobre a morte. Toda tirania, para se constituir enquanto tirania, ela precisa instrumentalizar a morte para poder manter o controle social sobre as pessoas. E como que o cristianismo foi tão revolucionário naquela época? Matando os que estavam no poder, conspirando contra o império. Naquela época, o que o cristianismo tinha como recurso era simplesmente se colocarem como ovelhas perante os seus tosquiadores. Gente que ia para a arena cantando. Gente que sorria na hora da morte. Gente que orava. Gente que ainda tinha coragem de dizer quem era Jesus diante de fogueiras, diante de decapitação, crucificações, enforcamentos. E aí você fala, pô, mas esse pessoal era muito corajoso, né? Não, gente, não é isso que está em questão. Não existe uma coragem inata no ser humano que dê a ele condições de fazer uma coisa desse tipo. Não existe condições naturais para um ser humano dar um salto existencial ao ponto de perder a sua própria vida. Meus irmãos, eu não estou falando de você reclamando porque está com dor de cabeça. Escute, eu não estou falando de quando a gente reclama porque o nosso carro bateu. Eu não estou falando da gente se sentindo meio abandonado por Deus porque você pegou um resfriado. Eu estou falando de gente que perdeu a existência, gente que sacrificou a própria vida por causa de Cristo. O problema deles não é porque eles não tinham dinheiro para pagar a conta de luz amanhã. O que Deus estava exigindo deles não era um sacrifício fútil, que a gente acha que é tão sacrifício. Que Deus estava desafiando, como Deus estava desafiando essas pessoas, era levar o senhorio de Jesus a consequências radicais. Daí a noção de que o cristianismo é letal. Todo o esforço do cristão, meu irmão, envolve o anúncio do senhorio e da reputação de Deus em Cristo. Mas isso tem um preço. Ser cristão é desistir de construir uma identidade e procurar segurança nessa reputação retórica em que a gente tenta defender a nossa imagem pública. O cristão é alguém que desistiu de falar de si mesmo, pois descobriu quem Cristo é e quem ele é sem e com Cristo. Caiu a ficha, descobriu quem ele é sem Cristo, quem ele é com Cristo e por que Cristo tem que ser anunciado. Então, o único lugar seguro para um cristão é estar em Cristo e, por isso, envolver-se como servo nessa extraordinária proclamação. Qual a proclamação? De que Cristo é Senhor. Irmãos, mais do que transformação, a nossa fé promove uma mudança tão radical, que a gente não consegue entender como é que homens e mulheres imersos numa cultura que o tempo inteiro fica firmando a sua própria dignidade, se tornam tão vulneráveis.
O que torna um cristão tão vulnerável e tão frágil num mundo em que as pessoas arrogam para si tantas qualidades? Claro, nós temos que ver os versos seguintes, versos 6 e 7. Porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Por isso temos nós tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, o cristianismo é letal, pois ele faz cristãos brilharem sem luz própria. O cristianismo é letal porque ele faz você, cristão, brilhar sem ter luz própria. Observe que o texto diz que eles tinham um tesouro. Que tesouro era esse? Tesouros em vasos de barro. Observe que analogia interessante. E observe como é que o verso anterior diz que Deus está trazendo luz para quem estava em trevas. E quem está em trevas agora começa a brilhar. E começa a comunicar alguma coisa a partir dessa iluminação. Meu irmão, eu gosto daquela frase do Schaeffer, que ele diz que ser cristão não é difícil, é impossível. Justamente por isso, porque se Deus não te der a luz dele, você não vai conseguir adquirir luz própria. Apesar de a gente usar algumas expressões, alguns adjetivos, falando, então você brilhou. A gente fala que aquela pessoa que tem uma habilidade extraordinária de estrela, né? A gente chama de estrela. Mas o que o Evangelho está dizendo, pessoal, que essa aparente luz não é luz, não. Porque o único que é portador de toda a luz é quem Deus é em Cristo, e que Cristo está revelando. E a única forma que nós temos de brilhar neste mundo é se nós tivermos essa luz que Deus coloca em nós. Porque a gente não tem luz própria. A gente não passa de vasos de barro. É verdade, Deus, pela sua graça, colocou um tesouro precioso dentro de nós. Mas tire o tesouro, você vai ser só barro. A honra que o Senhor nos deu é de sermos vasos de barro, portadores de um tesouro precioso. Mas não é um tesouro que nasceu da nossa condição de barro. É um tesouro que foi depositado pela graça em nós. O cristianismo é letal porque Deus resolve alguns dilemas. Se você disser que, se você cair num labirinto emocional, achando que você não vale nada, achando que você não é ninguém, que Deus te abandonou, Deus só vai te mostrar o amor dele pelo Filho, isso vai ser suficiente para resolver todos os seus problemas de complexo. Ao mesmo tempo, quando você diz que você não vale nada, que você não é ninguém, ele vai falar, é claro que não, você está certo, você não vale nada e não é ninguém. O problema é que Deus te deu um tesouro. Aprove a Deus salvar alguém que não é nada e não era ninguém. O que torna o Evangelho extraordinário é porque Deus decidiu amar gente que não era digno de nenhum amor. E é isso que torna o Evangelho extraordinário. O que torna o Evangelho extraordinário é porque Deus decidiu, na sua suprema graça, olhar para a gente indigna de ser amada. E é por isso que é por misericórdia, por isso que é graça. Deus não está fazendo um favor te salvando. Deus não está fazendo um favor, nesse sentido, um favor assim, Deus está te premiando quando Ele te salva. Deus não está te dando uma recompensa, porque você é uma pessoa tão legal que até merece Jesus. Ele está te salvando, meu irmão, porque Ele quis o seu amor te salvar. Porque Ele quis botar um tesouro em vasos de barro. E por que Ele quis botar um tesouro em vasos de barro? Por que Ele quis colocar a riqueza do Evangelho em gente frágil como a gente? Por um único motivo. Está aí, Paulo acabou de dizer aí, ó, final do verso 7. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus quer tornar evidente a glória dEle. Se Deus quer tornar evidente a glória dEle tinha que aparecer numa manjedoura. E não num berço de ouro. Porque se fosse num berço de ouro, alguma coisa poderia tentar disputar a glória com Deus. Então o que Deus faz? Vou manifestar a minha glória em gente frágil.
Vou manifestar a minha glória em gente vulnerável, quebradiça, igual vasos de barro. E eu vou depositar o tesouro da minha salvação em gente assim. Qual é a nossa honra? Não é que a gente é vaso de barro. A nossa honra é porque aprove a Deus depositar um tesouro em nós. Mas a glória desse vaso não está na sua dignidade própria. A glória deste vaso está naquilo que foi depositado. E aquilo que foi depositado não é seu, não é da sua natureza. Foi depositado por um amor e uma graça soberana em que Deus introduziu em você, colocou na sua existência uma riqueza indescritível. Que riqueza é essa? E que iluminação é essa? Paulo já usou essa linguagem em outros textos. Efésios capítulo 1, verso 17. O apóstolo vai usar essa mesma linguagem do tesouro e da iluminação. Lembre-se que nós estamos tentando entender o que faz o cristianismo tão letal e o que faz cristãos morrerem diante de Cristo de forma tão impiedosa ou de forma tão corajosa, a ponto de sacrificar a sua própria existência como se por uma coisa de maior riqueza. Paulo diz assim, Efésios capítulo 1, verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Meu irmão, você precisa ser iluminado. Meu amigo, você que está me visitando, nos visitando nessa manhã, você que é cristão, ou acha que é cristão, você que não é cristão, escute isso, você precisa ser iluminado. Existe uma dimensão do evangelho, existe uma verdade que nós estamos falando aqui, que você precisa ter iluminação. Você precisa que isso seja estampado diante de você. Sendo iluminados os nossos olhos e os olhos do vosso coração. Para quê? Por que você precisa de iluminação? Para que você saiba qual é a esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos? Existe uma riqueza, existe um tesouro aí que para você dimensionar ele, você precisa de luz. Você precisa que essa luz penetre no seu coração e traga para você sentido, para você dimensionar essa riqueza. Se você não tiver iluminação, se você não tiver a luz, a claridade, se você não tiver a nitidez do que o evangelho significa, você ainda não entendeu a esperança cristã. E é essa iluminação que vai te dar a dimensão da suprema grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita nos céus, muito acima de todo poder, autoridade, domínio, nome que possa ser pronunciado, não somente nessa era, mas também na era vindoura. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja a cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Gente, essa descrição poética de Paulo é uma tentativa de descrever a ponta do iceberg do que te espera do outro lado. Meu irmão, escute isso com atenção. Nós não conseguimos ainda dimensionar toda a riqueza que nos espera. É verdade. É quase como que um sujeito que vai para a praia pela primeira vez, e ele ainda não conseguiu enxergar o mar, mas apesar de estar a 200, 300 metros do mar, e aí ele começa já a sentir, ouvir o barulho das ondas e sentir o cheiro da maresia. Mas ele ainda não enxergou o mar. Tudo que você experimenta de glorioso, que Deus de vez em quando dá uma amostra para a gente na vida, aquele dia que você viu a glória de Deus no sorriso de uma criança, aquele dia que você viu a glória de Deus no ipê amarelo, naquele dia que Deus mostrou a glória dele nas montanhas das Minas Gerais, naquele dia que você viu a glória de Deus num pássaro, que você ficou assombrado com a beleza estética daquele pássaro, ou aquela boa música, ou bela música que você escutou, isso não passa de cheiro de maresia. Você ainda não viu o mar. Se o cheiro de maresia já te deu esperança, se o cheiro da maresia
e o aroma do oceano já te deu expectativa do que está do outro lado, imagina ver o oceano. Imagina ver o mar. Deus de vez em quando está te dando sinais do que te espera na eternidade. Deus está te dando sinais do que é real. Às vezes você tem tanta vontade de experimentar essa realidade bruta da glória de Deus, que você acaba até se tornando escravo dessas amostras da eternidade. E você acha que pela intensidade da sua experiência com essas amostras vão te dar o paraíso, e não vão te dar o paraíso, são apenas amostras. Agora imagine o que está do outro lado. Sabe aquela cena lá do príncipe Caspian, em que o Aslan está de um lado, do outro lado tem uma onda que separa você do paraíso? Eu sempre quis saber o que tinha depois daquela onda. E o que está depois daquela onda é alguma coisa que a gente não pode descrever, mas Paulo está dizendo, são tesouros, são riquezas intraduzíveis, é o gozo, é o sofrimento acabar, é o cansaço acabar, é a ansiedade acabar, é você saber que você vai chegar lá e é plenitude, não tem esgotamento, o seu corpo não se deteriora, você não se fadiga, você se sente pleno, a realidade é densa. Não é um mundo translúcido, no sentido de ser um mundo fantasmagórico. Não é uma utopia. Não é um projeto ilusório de civilização. Não é uma obra de arte que remete ao paraíso. É a realidade mais bruta da glória de Deus. É toda a plenitude que emana do Filho de Deus, manifesta de forma patente. Se você acha que o mundo que você está vivendo agora é o mundo real, você ainda não viu a eternidade. Você ainda não teve o vislumbre da eternidade. Lá é realidade bruta. É plenitude indescritível. É a presença real de Deus. Não é um Deus que você experimenta Ele apenas em eventos que fazem alusão a Ele. É quem Ele é. E é você plenamente humano perante a realidade dEle. Esse é o tesouro do Evangelho. Esse é o tesouro que encontrou lugar em vasos de barro e fez gente cristã andar pelo mundo, experimentando a letalidade do cristianismo, porque eles sabiam que do outro lado tinha uma plenitude. Você precisa ter o seu coração iluminado com a realidade da eternidade. Você precisa ter iluminação de que Cristo é real. Cristo é o lugar mais seguro para você constituir a sua existência, a sua vida. João Calvino, nas Institutos, dizia: de nenhum efeito é a palavra de Deus sem a iluminação do Espírito Santo. O que eu estou te falando aqui agora não vai ter efeito nenhum em você, se você não for iluminado pelo Espírito Santo. Donde também se faz claro que a fé é muito superior ao entendimento humano. Os nossos recursos intelectuais são limitados para descrever essa eternidade, para descrever a realidade desse Evangelho. E não basta que o entendimento seja iluminado pelo Espírito de Deus. Escute isso, não basta que o Evangelho ilumine a sua razão, ilumine as suas funções neuronais, as suas funções cognitivas. Isso não é suficiente. Também é preciso que esse Espírito atinja o seu coração, os seus afetos, as suas disposições, corroborado e confirmado pelo seu poder. O que faz gente cristã morrer martirizada? O que faz gente cristã não negar a sua fé diante da pressão política, social, religiosa ou familiar? O que faz cristão ser corajoso no seu ambiente cultural, universitário, e defender a sua fé cristã de forma fervorosa, sem nenhum medo de perder posições, cargo, perder emprego, perder convívio familiar? O que faz? Corações iluminados com a densidade e a realidade da eternidade, mas não é só na razão, iluminados nas dimensões mais profundas, no coração. Diante do tesouro dessa esperança, tudo que nós nos apegávamos como precioso se torna barro,
sem valor, fútil. Quando cristãos dimensionam a grandeza da eternidade, dimensionam o precioso tesouro que é o Evangelho, tudo que está ao nosso redor se torna fútil, se torna frágil. Essas coisas só começam a ter valor real para nós quando elas estão finalmente sob a luz da glória de Cristo. Família é importante, mas não é o centro. Mas família se torna uma coisa maravilhosa quando é iluminada pela luz do Evangelho. Família é maravilhoso, casamento é maravilhoso, vida sexual é uma coisa maravilhosa. Desfrutar de uma boa comida é uma dádiva de Deus. Desfrutar de um momento de entretenimento com a família pode ser uma bênção de Deus, mas se for iluminado com a glória de Cristo, se tiver o hálito da eternidade, essas coisas vão brilhar, porque elas estão sendo iluminadas com a luz do Evangelho. Mas tente desfrutar dessas coisas sem a luz do Evangelho. Você vai se perder numa vida de trevas, de escuridão. Por isso que é barro. É verdade que é barro, mas são barros que agora possuídos por um tesouro. E por que Deus faz as coisas assim? Por que aprove a Deus colocar as coisas desse jeito? De novo, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Lá em Colossenses, capítulo 1, versos 26 e 27, o apóstolo Paulo diz que o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, é um mistério que estava escondido. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Deus, sabendo que nós homens facilmente esquecemos o frescor e a noção de eternidade, o que Ele faz? Ele radicaliza. Ele introduz no tempo e no espaço, na pessoa de Jesus, a eternidade. O eterno se faz carne e habita entre nós, na pessoa de Jesus. E o que é viver eternidade? Você olha para Jesus e você vê o que é um homem vivendo eternidade. Um homem vivendo a eternidade é um homem em que o mar se acalma diante dele. Um homem que vive a eternidade é aquele que chega e a mortandade se afasta. O que era coxo anda, o que era cego vê, o que estava morto ressuscita, que estava com possesso de espírito imundo sai, porque a presença de Cristo é a presença curadora da eternidade. Onde Jesus estava, a eternidade estava com Jesus. Se a figueira não dava fruto, ele dava uma ordem, a figueira murchava. Se o cego não enxergava, ele pegava a matéria-prima ali, a matéria da eternidade, botava no olho com saliva e o cego enxergava. Se o mar estava revolto, o mar estava ali insubordinado, Jesus dava uma ordem e dizia: mar, cala-te e aquieta-te, porque Jesus é a eternidade. E quando a eternidade está presente, o mundo fica ordeiro. O mundo e a criação de Deus se curva diante da eternidade. E quem é Jesus? Senão uma grande porta para a eternidade. Uma grande porta para a gente não ter medo mais da finitude, não ter medo mais, porque a nossa vida pode acabar a qualquer momento. Para muita gente, a vida vai acabar. Para cristãos, a vida só começou. Porque a nossa vida está radicada nesse mistério que estava oculto, que se revelou na pessoa de Jesus. E é em Jesus que eu quero depositar a minha confiança. É nele que eu quero descansar dos meus labores e do meu cansaço humano. Cristo é letal porque não se pode ganhar a vida sem perdê-la. Escute isso. Cristo é letal porque você não pode ganhar essa vida sem perdê-la. Ironia quando as pessoas saem de casa e falam: o que você vai fazer? Eu vou ganhar a vida. Um cristão sai de casa, ele tem que dizer: vou perder a vida. Vou perder a vida porque quando você se torna cristão, você descobre que a sua vida, a partir daquele momento, ela é dedicada ao martírio. E o martírio no sentido bíblico. Martírio em grego quer dizer testemunho. Significa que a nossa vida vai ser fatiada. Essa vida no tempo presente, ela vai ser fatiada por amor a Cristo e amor aos outros.
Quando um cristão sai de manhã para uma missão de tornar Cristo conhecido na sua vida, no seu trabalho, na sua rotina, e você faz isso com diligência, ou quando um cristão se dedica ao amor à família, à educação dos seus filhos, a manter o seu casamento de uma forma que Cristo seja honrado, irmão, saiba disso, essa é uma missão mortal, letal, você vai perder fatias da sua própria existência. Um cristão sai de manhã não é para ganhar a vida, é para perder a vida. E todas as circunstâncias da vida de um cristão, o tempo inteiro, é a gente aprendendo a arte de negar a nós mesmos, para a gente não cair no que Bonhoeffer chamava de graça barata. Graça barata porque é uma graça, um conceito de graça que empobrece a graça bíblica. Meu irmão, Cristo te salvou pela graça para você morrer. Cristo te salvou pela graça para você ter recursos em Jesus para negar a sua vida. Porque Jesus disse, aquele que perder a sua vida vai ganhar, e aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Triste coisa foi eu ouvir a história de um jovem que eu conheci aqui em Belo Horizonte, que numa festa de despedida de solteiro, numa balada com os amigos, ficaram brincando de acender fogo em bebidas alcoólicas, ele foi tomar um banho de vodka e acenderam um fósforo e morreu queimado. Pessoa que eu conheci. E o que ele fez com a vida dele? Morrer, todo mundo vai morrer, meu irmão. Meu caro, morrer, todo mundo vai morrer um dia. Mas o que você vai fazer com essa vida que você tem aí, que foi uma dádiva que Deus te deu? Ele quis ganhar a vida, ele quis curtir a vida. Ele quis esticar a experiência da existência com prazer. E o que ele fez com essa vida? Perdeu a vida. Quis ganhar tanto a vida, quis curtir tanto a vida que perdeu. Meu irmão, não desperdice a dádiva da existência que Deus te concedeu. O que te espera do outro lado? O que te espera do outro lado é eternidade. O que te espera do outro lado é uma coisa indescritível, um tesouro que foi revelado em Jesus. Você olha para Jesus, você vislumbra. Mas ainda você não tem noção do que é isso. Isso é a esperança cristã, é que a nossa vida no tempo presente pode ser perdida. O Tim Keller, no livro dele, Ego Transformado, ele faz menção sobre isso. Que quando Paulo via conflito na igreja de Corinto entre irmãos, guerrinha de ego entre irmãos, Paulo resolvia isso com uma frase muito simples. Por que vocês estão brigando? Tudo é vosso. Tudo é vosso. Meu irmão, por favor, não deseje nada que é menor do que Cristo. Não gaste energia, esforço para nada que é menor do que Jesus. Se você tiver que amar alguém, ame em Jesus. Se você tiver que trabalhar, trabalhe em Jesus. Mas lembre-se, faça isso para Cristo, mas nunca faça isso para algo que é menor do que Ele. O cristianismo não está te pedindo um pedaço do seu tempo. O cristianismo está pedindo a sua existência. Aí você fala, mas isso é muita coisa. Não se preocupe, os ídolos estão te pedindo muito mais do que isso. Se você não entregar a sua existência para Cristo, e Cristo garantir que essa existência vai ser esticada pela eternidade, você vai entregar a sua existência para um ídolo e ele vai te consumir. E o que vai te restar depois disso é só trevas e é só perdição. Mas quando você olha para Jesus, quando você olha para a luz que emana da pessoa de Jesus Cristo, a sua existência começa a ter absoluto sentido, inclusive os momentos que você vai perdendo fatias da sua própria vida, que às vezes traduzem em sofrimento. O cristianismo é letal porque não se pode ganhar a vida sem perdê-la. Olha o verso 8 em diante. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre, escute isso, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Cristão leva sempre no corpo o morrer de Jesus.
quê? Porque essa é a única forma que existe da gente manifestar a vida de Jesus. A única forma que nós temos de manifestar a vida de Jesus é quando você for acometido com um câncer, uma doença autodegenerativa, ou você for acometido com uma enfermidade, o desemprego, perder o trabalho, perder os recursos, você for perturbado na sua vida pessoal por algumas circunstâncias que você não esperava, e aí Deus transforma aquilo que para você e para muita gente parece o fracasso, numa forma de manifestar a glória dele. Como dizia o John Piper, aproveite o seu câncer para glorificar a Deus. Aí você fala, que isso, Igor? Deus me livre disso. Amém. Mas tem gente que ele não está livrando disso. E o que você tem para dizer para ele? Ou para ela? E o que eu tenho para dizer para ele e para ela é: transforme esse momento escuro, de dúvida, numa grande plataforma para a glorificação de Deus. Tem pais que têm filhos com necessidades educacionais especiais, que às vezes não entende por que um filho nasceu com aquela condição. Tem gente que passa condições na sua vida pessoal e financeira, apertos, renúncias, e às vezes não entende por que está passando. Só tem um jeito de você tolerar o desconforto, a dor e o sofrimento, é entender que Cristo está transformando cada dor, sofrimento e angústia numa grande oportunidade de fazer a vida de Jesus se manifestar na nossa carne, no nosso corpo. A diferença entre o sofrimento de um cristão e o sofrimento de um não cristão é muito simples. É que o sofrimento de um não cristão pode ser simplesmente um sofrimento sem sentido. Mas o sofrimento na vida de um cristão nunca é sem sentido. Não existe acidente de percurso, surpresinhas na vida de um cristão. Na vida de um cristão, o que existe são eventos providenciais, às vezes doloridos, mas de gente que está aprendendo a ancorar a sua vida na eternidade, porque sabe que já herdou todas as coisas. Meu irmão, você pode estar com reumatismo agora, que está te fazendo sofrer, mas quando você for para a eternidade, quando o portal se abrir, esse reumatismo vai acabar. Talvez em vida, a sua tarefa agora é tentar descobrir a glória de Deus e como experimentar a vontade de Deus no momento de profunda dor, de profunda limitação física, profunda limitação profissional. Talvez você não consiga adquirir todos os diplomas e conhecimentos que você gostaria de adquirir em vida. Talvez. Talvez para os seus parentes você seja um fracassado. Mas se você está em Cristo, você já ganhou todas as coisas. Porque quando o portal da eternidade se abrir para você, quem vai estar lá do outro lado dizendo para você, separando bodes de ovelhas, vai ser Jesus dizendo: vinde, filhinhos benditos, e tomai por herança o reino que vos está preparado antes da fundação, ou desde a fundação do mundo. Por isso Jesus lá em João capítulo 12, verso 23 disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, tem que morrer, fica ele só, mas se ele morrer, produz muito fruto. O cristianismo é letal, porque o fruto da nossa morte em Cristo, da morte da nossa velha vida, da morte desse projeto de achar que eu tenho controle da minha própria existência, quando isso acontece, Deus produz frutos. Por isso que ele disse: quem ama a sua vida vai perder, quem odeia a sua vida neste mundo, vai preservá-la para o mundo vindouro. Jesus estava angustiado, verso 27. Jesus estava angustiado porque ele ia experimentar isso no Getsemane. A tensão de escolher preservar a sua vida ou perdê-la por uma causa ainda um pouco desconhecida, porque para nós é assim também. Isso é esperança cristã, é porque você ainda não tem o vislumbre claro, você ainda não tem a nitidez do que te espera do outro lado. Mas Deus está te falando por Jesus: confia, você vai ver o que vai acontecer do outro lado. Aposta, porque você vai receber o galardão do outro lado. Mas você não tem informação total. A única coisa que Deus está te dando de garantia do que está lá do outro lado é que você tem um Senhor que morreu e ressuscitou. E se ele morreu e ressuscitou, ele garantiu que quem confia nele vai ressuscitar também. E é essa a nossa esperança. E é a partir desse princípio, dessa fé e dessa esperança cristã que nós agimos no mundo. Inclusive, se precisar, irmos à morte.
Vou citar um trecho aqui de um mártir cristão, William Tyndale. Foi um homem que traduziu pela primeira vez a Bíblia para a língua inglesa e morreu por causa disso. Foi um missionário protestante do século XVI. Ele foi asfixiado na sua condenação de morte por uma denúncia de um irmão. E ele escreveu as seguintes palavras antes da sua morte, depois de experimentar várias perseguições, opressões por causa da pregação do Evangelho. Ele diz o seguinte: se Deus promete riquezas, o caminho para ela é a pobreza. Quem Ele ama, Ele disciplina. Quem Ele exalta, Ele desencoraja. Quando Ele salva, primeiro Ele amaldiçoa. Ele não leva nenhum homem para a eternidade, a não ser que antes leve-o para o inferno. Se Ele promete vida, Ele o mata primeiro. Quando Ele edifica primeiro, Ele derruba tudo. Ele não é de remendar. Ele não pode edificar sobre a fundação de nenhum outro homem. Ele não começa a operar até que tudo fique irremediavelmente, chegue a tal ponto que todos possam ver que somente a mão de Deus e o seu poder, a sua misericórdia, a sua bondade e verdade operaram tudo na vida dessa pessoa. Ele não deixará que nenhum homem divida com ele seu louvor e a sua glória. Meu irmão, para que a sua vida seja um luzeiro no mundo, para que a sua vida manifeste a glória de Deus, Cristo primeiro vai ter que arrasar tudo que você construiu a partir da sua autonomia. Ele vai ter que arrasar com tudo que você projetou, que você achou que era legal para você, todas as suas expectativas de felicidade, ele vai ter que arrasar. E não é porque ele é tirano, é mau, não, Deus perverso, cheio de caprichos, não. Na verdade, o perverso, o ambicioso e o cheio de caprichos é você. A melhor coisa que Deus pode te oferecer nesse momento com o Evangelho é te salvar de você mesmo. É te salvar das suas próprias pretensões. Porque Ele não vai dividir essa glória com ninguém. Então, de alguma forma, Jesus vai ter que te assaltar. Jesus vai ter que tirar de você tudo aquilo que você achava que era legal para você. Porque Ele quer tirar essa cinza, essa tralha que você acumulou ao longo da sua vida como um acumulador. Você veio arrastando um monte de memória do seu passado, ressentimento, veio arrastando um monte de trauma psicológico, um monte de expectativa sobre o futuro, de planos de felicidade. Aí Jesus vem e diz para você assim, você vai aprender a orar hoje dizendo, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Mas essa é uma oração letal. Porque Ele vai ter que arrasar tudo para construir a sua vida a partir da glória dEle. Sabe por que o cristianismo é letal, meus irmãos? Porque ele se funda em uma vida melhor. Sabe qual é o nosso problema? Ou sabe qual é o problema da teologia da prosperidade? É porque ela faz cristãos desejarem pouco demais. Entendeu? Sabe qual é o problema do cristianismo que fica tentando falsear a cruz para você, simular que o evangelho não é letal? É porque ele está te oferecendo muxiba, como diz o mineiro. Está te oferecendo o resto, restolho. Ter uma casa no Caribe é pouco demais. Ter o Camaro amarelo é pouco demais. Ter felicidade amorosa no tempo presente ainda é pouco demais. Porque quando a sua vida acabar, isso tudo acaba junto. O que o Evangelho está te oferecendo, meu irmão, é a imortalidade. O que o Evangelho está te oferecendo é uma eternidade de pura realidade em Jesus Cristo. Qualquer tentativa de tentar obter o paraíso antes, qualquer tentativa de elaborar paraísos a partir da artificialidade ou dos nossos caprichos, meu irmão, é você estar preso no tempo. E Deus não te quer preso no tempo, Deus te quer na eternidade. Por isso Paulo diz no verso 13 e 14, tendo porém o mesmo espírito da fé como está escrito, eu criei por isso falei, também nós cremos por isso falamos, sabendo que aquele que ressuscitou Jesus Cristo, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Meu irmão, isso aqui para Paulo era a mais bruta realidade. Paulo dizia, se Cristo não ressuscitou, esquece, vão para casa, vão ficar jogando truco o dia inteiro. FIFA Soccer o dia inteiro. Agora, Paulo está dizendo, se Cristo ressuscitou, meu irmão,
Se Cristo saiu daquela cova há 2000 anos atrás, se aquela cova está vazia, meu irmão, escute isso. Escute isso. A nossa pregação não é em vão. E a nossa ressurreição é um fato. É a mais pura realidade. Quando você estiver diante da morte, o que vai se abrir para você é uma janela de eternidade. Isso era a coisa mais concreta para os primeiros cristãos. Isso era tão concreto, isso era tão real, que isso afetava a existência desses cristãos. A forma como eles respondiam à vida, inclusive morrendo, era porque eles estavam ancorados na realidade da eternidade. Meu irmão, vou citar aqui um trecho do nosso amado Bonhoeffer. Um trecho de um sermão que ele pregou em Londres, quando ele foi pastor lá. Bonhoeffer morreu enforcado durante o governo nazista. Segundo o médico, tem lá no nosso mural, segundo o médico que acompanhou os momentos finais dele, ele disse: olha, em 50 anos de profissão na medicina, eu nunca vi um homem tão tranquilo diante da morte. Eu nunca vi um homem tão descansado diante da morte, porque ele sabia o que esperava ele do outro lado. Bonhoeffer fez esse sermão por volta de 1934, 35, e ele diz o seguinte: não há quem tenha crido em Deus e no reino de Deus, não há quem tenha ouvido falar do reino do ressuscitado, que não sinta, a partir daí, imensa saudade do lar, a espera jubilosa pela libertação da existência corporal. Se somos jovens ou velhos, pouco importa. O que são 20 ou 30 anos aos olhos de Deus? E qual de nós sabe quão perto se está desse alvo? A vida só começa realmente quando ela termina aqui na terra. Tudo que está aqui é somente o prelúdio antes da cortina se fechar. Isso serve tanto para jovens como para velhos. Por que temos tanto medo de pensar na morte? A morte só é assustadora para quem vive assustado e com medo dela. A morte não é selvagem e terrível, desde que nos mantenhamos calmos e nos agarremos à palavra de Deus. A morte não é amarga, caso não nos tornemos amargos. A morte é graça. A maior dádiva da graça que Deus presenteia às pessoas que creem nele. A morte é suave, a morte é doce e branda. A morte nos acena com poder celestial, desde que percebamos que ela é o portão da nossa terra natal, o tabernáculo da alegria, o reino eterno da paz. Como sabemos que morrer é algo terrível? Quem sabe se, em nosso medo e angústia humana, estamos apenas estremecendo diante de um acontecimento glorioso, celestial e abençoado no mundo. Se a nossa fé não a transformar, a morte é inferno, é a noite e o frio, mas justamente isto que é maravilhoso, o fato de podermos transformar a morte. E Paulo encerra a sua carta, esse trecho da sua carta, dizendo: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, se multiplicando, torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, irmãos, escute, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se deteriore, se corrompa, se fragmente, adoeça, sofra angústias, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não tem nada para você comparar com isso. Não atentando nós para as coisas que se veem. Então, para onde nós temos que estar atentos? Para as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Irmãos, o cristianismo é letal
justamente porque a morte não pode ser encarada como um fim. O cristianismo é letal porque a forma que Deus teve de demonstrar o triunfo sobre a vida, ou o triunfo sobre a morte, foi introduzir aquele que a venceu, que é Jesus Cristo. Como diz Paulo em 2 Coríntios 15, tragada foi a morte pela vitória. Oremos.